Olá meninas, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia. Dia 32 de um total de 40. Já estamos chegando, caminhando para o final. Estamos sendo desafiadas e hoje o nosso tema é: o amor satisfaz as necessidades sexuais. O versículo base é 1 Coríntios 7:3, que vai dizer: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Eu grifei aqui algumas coisas e acho assim bem interessante nós estudarmos sobre isso, porque aqui ele vai dizer: Deus tem grandes coisas a dizer a respeito do sexo e da bênção que ele pode ser para ambos, marido e esposa. E aí eu fiquei aqui imaginando, quantas coisas que acontecem, e eu grifei mais uma parte que ele falou aqui, o autor escreveu. Mais uma vez, o fundamento bíblico do casamento foi originalmente expresso na criação de Adão e Eva. Ela foi feita para ser alguém que o auxilie e corresponda. Gênesis 2:18. A unidade do relacionamento deles e do seu corpo físico era tão forte que eles foram considerados como uma só carne. Gênesis 2:24. E aí, esta mesma unidade é a marca de todo casamento. No ato do romance, unimos o nosso coração um ao outro em uma expressão de amor que nenhuma outra forma de comunicação pode atingir. E aí, Hebreus 13:4 vai dizer: é por essa razão que o leito conjugal deve ser conservado puro. Esta mesma experiência não é para ser compartilhada com mais ninguém. Então aqui eu vejo assim a implicação que tem quando há traição, quando há adultério, quando há alguma coisa impura, ou a fornicação, porque aqui o Hebreus vai dizer que o leito conjugal deve ser considerado e conservado puro. E aí ele traz também aqui, para agir contra essa tendência, que é a tendência de preencher o vazio da alma, do espírito em outra pessoa, normalmente isso vai acontecer conforme nós já estudamos aqui, quando a pessoa está chateada, quando a pessoa já passou por alguma outra situação em que ela não se sente valorizada, que ela não se sente amada dentro de casa. Então ela começa a olhar para outras oportunidades, para coisas que tem lá fora. E essa tendência acontece por quê? Porque justamente quando o inimigo percebe que a sua alma, o seu corpo já não está sendo preenchido e satisfeito pela pessoa pela qual você jurou fazer isso para toda a sua vida, ele tenta mostrar para você que isso não é o suficiente, que uma só carne não existe, que a fidelidade não é necessária. E aí começa a colocar na cabeça da pessoa que ela pode, que ela tem direitos sobre isso, porque afinal de contas ela não está bem, ela não está feliz, aquela pessoa não está satisfazendo, e aí então gera uma tendência de procurar algo fora. E aí aqui o que acontece, olha só, para agir contra essa tendência, Deus estabeleceu o casamento com uma mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher, que é 1 Coríntios 7:4. E aqui uma coisa muito legal, que às vezes a gente escuta as pessoas conversando e falando, eu mesmo converso com muitas mulheres por causa do meu trabalho, então às vezes escuta assim elas usando o sexo como uma negociação. E aqui a palavra, ela proíbe isso. Ele diz: o sexo não é para ser utilizado como uma negociação. Ele não é algo que Deus nos permite reter sem consequência. Então quer dizer, se você vai dizer que só vai ter se for para você ter algo em troca, isso não é certo. E se você falar não vou também porque não aconteceu aquilo, também não está certo, porque não é para isso, não é para ser uma moeda de troca. Aí vai dizer: apesar de existir abusos a este padrão projetado divinamente, a essência do casamento é a de nos dar ao outro para satisfazer suas necessidades. Então assim, não importa o que está acontecendo, como está acontecendo, se tem problemas, se tem situação, esse é um caso específico que deve ser tratado da maneira como ele é. Então não pode misturar as coisas. Mas eu tenho problemas com ele,
em outras áreas da minha vida, mas essas outras áreas da sua vida não é para você reter essa área da sua vida, porque se você retém essa, ela vai te dar outros tipos de consequência e outros tipos de legalidade. Então, assim, claro que é difícil, por isso que ele está dizendo aqui sobre os abusos. É claro que é difícil, não dá para falar disso assim, vamos supor, você ficou o dia inteiro com uma pessoa que é grosseira, mal educada, que te tratou com desrespeito, e aí você tem um problema, esse é um problema. Aí o outro problema é, aí mesmo assim, vamos dizer, ele ou ela te procura para fazer o sexo, e aí você vai dizer assim, não vou fazer porque você me tratou mal o dia inteiro. Então você está gerando outro problema. É lógico que isso é uma coisa que tem que ser tratado, que tem que ser consertado, mas é algo que aqui eu estou vendo que o autor, de acordo com essa palavra, ele nos chama a atenção, que ele vai dizer, ó, que isso não é para você reter. Se você retém, você vai ter consequência disso. Aí nós sabemos, tem que trabalhar todo o emocional, tem que trabalhar toda a questão de uma conversa muito grande sobre isso, uma conversa muito séria sobre isso, porque também, é claro, não dá para fazer de conta que tá tudo bem. Só que, às vezes, isso pode ser até uma maneira de saber que se a outra pessoa, às vezes, dá um exemplo, às vezes o marido trata o dia inteiro com grosseria e à noite ele vem. Então, se você começa a conversar e explicar que chega à noite, você está cansada, desanimada por causa do comportamento dele, e que assim, e você colocar isso claro na mesa, que você vai ceder, que você vai, né, ali satisfazer as necessidades fisiológicas dele ali, as necessidades emocionais dele ali, mas que você não tá legal pela maneira com qual ele tratou, de repente ele vendo todo esse esforço teu em dizer assim, isso é porque eu quero, mesmo assim eu não quero dar legalidade, mas eu quero que você entenda que isso me machuca, que isso me fere. Quem sabe com o tempo, né, essa conversa, porque aqui tudo que nós já estudamos até agora, ele vai dando esse entendimento de que conforme você vai conversando, você vai se expressando, conforme você vai agindo, por responsabilidade, por atitude, não é porque você está sentindo que você vai lá fazer, você vai lá fazer o que você tem que fazer, seja quando você tem que pedir perdão, seja quando você tem que baixar a guarda, seja quando você tem que preparar, desde preparar um alimento, desde, enfim, o que você tem que fazer para agradá-lo, essa é uma das coisas que você também tem que fazer para agradá-lo. Então, não há, aí às vezes alguém vai dizer, mas aí também é demais, né? Mas nós estamos falando que nós estamos estudando para nós ganharmos a aptidão, a habilidade, ganhar estrutura emocional diante de Deus para fazer a coisa que é certa. Então, para aquelas que têm problema nessa área, é um alerta desse dia de hoje, né? E ele vai dizer, o sexo é uma oportunidade dada por Deus para cumprir esse propósito. Então, assim, que propósito é esse? É o propósito de satisfazer a necessidade mais profunda e mais íntima do outro. Então, de repente, essa é uma das áreas que Deus tem preparado para nós, com muito amor, com muito cuidado, e às vezes nós temos sido omissa nisso. Às vezes nós podemos não ter observado a importância que isso tem, da maneira com a qual ela realmente deveria ser. E eu quero aqui falar mais uma coisa que eu também achei assim muito legal, muito interessante aqui diante daquilo que está nessa proposta de estudo de hoje, é que aqui em uma das partes ele diz assim, você é a única pessoa chamada e designada por Deus para satisfazer as necessidades sexuais do seu cônjuge. Se você permitir que a distância cresça entre vocês nessa área, se você permitir que a rotina tenha lugar em seu casamento, você está tomando algo que por direito, e aí entre parênteses, e exclusivamente pertence ao seu cônjuge. Olha só. Então, se você retém, você está tomando dele o direito de algo exclusivo que ele tem sobre você ou com você. E se você permitir que seu cônjuge saiba, através de palavras, ações ou falta de ação, que o sexo não precisa ser mais do que você quer que seja, você rouba dele o sentido da honra e ternura que foi estabelecido por ordem bíblica. Você viola a unidade, uma só carne do casamento.
Então aqui, esse assunto aqui é muito sério, né? Nós precisamos realmente cuidar, vigiar, porque é a única maneira. Aí mais embaixo eu coloquei, o amor é a única maneira de restabelecer a união apaixonada entre vocês. Cada um dos aspectos do desafio de amar aborda paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra e perdão. Então aqui nós estamos vendo as palavras mais difíceis, né? Porque nós já estudamos lá no primeiro dia, quando nós estudamos já o equilíbrio ali da bondade, que nós já começamos a perceber que ali naquela primeira lição, que ele dizia que nós tínhamos que ser aqui, que ele colocou paciência e bondade. E aí quando chega aqui no final, ele vai dizer paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra e perdão. Então aqui nós estamos chegando já quase assim no final, e até agora nós estudamos sobre tudo isso, e isso é o que nós temos que começar, né, pôr em prática. Eu creio assim que o Senhor Deus já trabalhou muito nas nossas vidas. É lógico que ainda tem muita coisa a ser trabalhada e tratada, mas nós estamos assim no caminho. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa, na tua casa, e eu quero assim realmente que você continue firme no propósito, não perca nenhum dia, faça da sua maneira, conforme você consegue, conheça aí o seu esposo, verifique o que está, né, o que pode ser melhorado, e vamos continuar dessa maneira firme. Eu aqui orando pela minha casa, intercedendo pela tua, para que o Senhor tenha liberdade de entrar aí, falar com você, ajudar você a ter estratégias para salvar e proteger a tua família da maneira com a qual o Senhor te chamou, que é para ser uma videira frutífera, uma mulher sábia que põe a sua mesa e ao redor ela tem ali a sua família aconchegada, sua família se sentindo amada e protegida. Amém?